Provavelmente você já conhece a história de José no Egito. Porém, o que você não conhece ainda é a fórmula de Deus, ou melhor, o cálculo que Deus usou para prosperar o Egito nos 7 anos de fome. Essa história se encontra na Bíblia cristã, no livro de Gênesis, no capítulo 41, verso 29 ao 36, que diz: Eis que vem 7 anos e haverá grande fartura sobre a terra do Egito. Faça isso, ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte, ou seja, 20% dos 7 anos de fartura. Assim será para mantimento na terra nos 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Antes de irmos para a fórmula, é importante entender quanto uma semente pode produzir em uma terra boa. A referência está em Mateus, no capítulo 13, no verso 8, que diz: E a semente que caiu em terra boa produziu a 100, outra a 60, outra a 30 por um. Pois bem, vamos considerar que foi uma ótima colheita, porque no texto diz uma grande fartura. Então colhemos 100 para 1, ok? Então, em 7 anos de fartura, colhemos 100 para 1. Aqui temos os anos correspondentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 anos. Temos a quantidade em porções a plantar, a colher, 20%, que vai ser separado para os anos de seca, o que vamos comer, o excedente ou a sobra. Plantamos uma porção, colhemos 100, separamos 20, comemos 80 e o excedente é 1, ou seja, é a porção que plantamos no início do ano. Agora acrescentamos uma porção a mais, a plantação. Plantamos 2, colhemos 200, separamos 40, comemos 80, sobrou 80. O segredo é comer a mesma quantidade e o crescimento ano após ano é natural. Todos os anos acrescentamos uma porção na plantação e continuamos comendo a mesma quantidade. E note que o excedente ele aumenta gradativamente ano após ano. Agora observe a soma: 560 porções que foram comidas, separadas 560, ou seja, o suficiente para mais 7 anos, que seriam os anos de seca, e ainda sobraram 1.681 porções, o que representa 21 anos de estoque, ou seja, é 21 anos de excedente a mais do que se precisaria para passar os 7 anos de seca. Talvez você esteja pensando: mas tem semente que produz 60 para 1, né? A palavra não diz que é a 60 para 1, a 100 para 1 e a 30 para 1. Então vamos considerar 60 para 1. Temos 7 anos de fartura produzindo 60 para 1. Temos os anos correspondentes, o que plantar, o que colher, 20%, o que comer e o excedente da plantação. Plantamos uma porção, colhemos 60, separamos 12, comemos 48 e o excedente 1, que é o plantio do início do ano. Agora acrescentamos uma porção a cada ano, colhemos o dobro, separamos 24, comemos 48 e o excedente de 48. E faremos a mesma coisa todos os anos, aumentando 1 e mantendo a mesma quantidade a comer. Olha o resultado: 336. E separamos 336 para os próximos 7 anos. E aconteceu um milagre: o excedente, 1.009 porções, o que representa a 21 anos de estoque, ou seja, 3 vezes mais do que o necessário. Agora vamos considerar que a colheita foi de 30 para 1. Temos 7 anos de fartura, produzindo 30 para 1, os anos correspondentes, o que plantar, o que colher, 20%, o que comer e o excedente. Plantamos uma porção, colhemos 30, separamos 6, comemos 24, o excedente é 1. Acrescente uma porção todos os anos e mantenha a mesma quantidade a comer. E acontece milagre mais uma vez. Veja o resultado:
Comemos 168 porções e separamos 168 porções para os anos de seca. E ainda sobraram 3 vezes mais, 504 porções, o que representaria 21 anos de estoque. A matemática de Deus é simplesmente fantástica. Não tem para onde correr. Diante de tudo isso, dos fatos reunidos aqui, nós temos uma conclusão. Colhendo 100 para 1, o resultado é 7 anos de provisão e 21 anos de estoque. Colhendo 60 para 1, o resultado é 7 anos de provisão e 21 anos de estoque. Colhendo 30 para 1, o resultado é 7 anos de provisão e 21 anos de estoque. Com isso, podemos montar uma fórmula, a fórmula de José. E nesta fórmula, P representaria o que plantar, C representaria a pretensão a colher, 7 anos seria o tempo, e K seria uma constante de acumulação, que se chega calculando os valores que tem na tabela. Eis aí a fórmula de José. Tudo isso nos leva a algumas reflexões. Primeira, estamos sempre semeando para o futuro, então escolha as melhores sementes. Segundo, não coma toda a produção. Terceiro, a colheita é proporcional ao que se planta. Quarto, não viva de aparência, coma, beba, vista e ande de acordo com suas condições. Utilize o necessário e continue plantando. E quinto, seja humilde e paciente. O que você planta certamente crescerá. Compartilhe essa fórmula, compartilhe esse vídeo, compartilhe o bem. Até a próxima. Fique com Deus.